Nós vamos iniciar o estudo da Parashá Matot, tribos. Está em Números, vai do capítulo 30 até o capítulo 32, né? do início do 30 até o final do 32. E no capítulo 30, nós encontramos instruções a respeito de votos. Votos que em hebraico é neder. É importante vermos a Torá como relevante nos dias de hoje, né? Se o Eterno ele permitiu que essa parte dos votos, juramentos, promessas fosse preservada, então isso é sinal que nós temos que aprender algo com isso. O Eterno falou através do apóstolo Paulo que essa lei conduz a Yeshua. Esse caminho é um caminho da justiça que conduz ao Salvador, porque é um caminho reto e justo, é o caminho certo. E Paulo, então, ele ensina aos não-judeus a andar nesse caminho, porque o judeu, ele já conhece o caminho, mas não significa que porque ele conhece, que ele está andando nele. Os gentios não conhecem o caminho, então os apóstolos apresentaram o caminho para os gentios. Os votos são feitos durante períodos de necessidade, períodos onde você precisa da intervenção divina, ou se consagrar a Deus, ou como forma de agradecimento. Voto é tudo aquilo que você altera no seu comportamento atual. Eu vou dar um exemplo aqui de voto, né? O voto de Nazireu. É um exemplo de voto, né? O Nazireu, ele não podia beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas, nada que vinha da videira. Nenhuma lâmina podia ser usada na sua cabeça, né? Tinha que deixar o cabelo crescer. E não podia se aproximar de um cadáver. Esse era um voto temporário para consagração. A abstinência é um tipo de voto. Aí, um exemplo, você deixar de comer um chocolate. Aí a pessoa ela se abstém de algo que ela gosta muito, né? Para mostrar que ela está tendo foco em receber do Senhor uma resposta em relação a alguma coisa. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 18, 18. Em Atos, nós vamos ver que Paulo fez voto de raspar a cabeça. Atos 18, 18. Todos acharam? Atos 18, 18. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Depois, despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Então, aqui fala, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Esse capítulo 30, né, vai falar sobre os votos, e os votos, eles são individuais entre a pessoa e o Eterno. Nós vemos todo o capítulo 30 aí, nos dando essas instruções, né? Sobre os votos, promessas e juramentos. Juramento ou promessa é algo que você se compromete a fazer, você não faz agora. É algo que você fala que vai fazer no futuro. Isso é o juramento e promessa. E esse tipo de coisa quase sempre leva ao pecado. Juramento ou promessa. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 4, 13 ao 17.
Tiago 4, 13 a 17. Todos acharam? Agora vemos aos que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Passaremos aí um ano negociando e ganhando dinheiro. E, no entanto, nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Uma neblina que aparece um pouco e logo desaparece. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Em vez disso, vocês se gabam da própria arrogância. Todo orgulho desse tipo é mau. Portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se o Eterno assim permitir, se Deus quiser, porque nós somos dependentes de Deus. É algo também que nós devemos sempre dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero escolher mais, eu não quero mais as minhas escolhas. Eu quero a tua mão me direcionando. Pedir a Deus para mostrar o caminho a seguir, para nos mostrar onde devemos ir, onde temos que ir. Se você não está trilhando os caminhos de Deus, você vai ter grandes decepções no futuro. Porque coisas que podem hoje parecer inicialmente perfeitas, elas vão se desenvolver em verdadeiras catástrofes no futuro. Por quê? Porque faltou justamente essa instrução de Tiago. Faltou colocar diante de Deus. Se algum dos meus planos entrar em contradição com aquilo que Deus preparou para mim, eu devo orar, falar assim: Deus, se algum dos meus planos está em contradição com aquilo que o Senhor preparou para mim, eu te dou liberdade para mudar. Devemos entregar a Deus as nossas escolhas. O Senhor, ele tem liberdade para nos guiar. E devemos sempre pedir para Deus nos mostrar o caminho certo e nos dar um direcionamento. Porque sempre as escolhas de Deus são melhores que as nossas escolhas. E o juramento e a promessa, eles nos dão a falsa ilusão de que você detém um futuro. A gente não conhece o dia de amanhã, né? Então, quando você fala, eu juro que eu irei, dá uma falsa ilusão que o homem detém o domínio sobre o futuro. Mas somente Deus é o Senhor das nossas vidas. Voto, Néder, feito durante períodos de necessidade, buscando sua intervenção divina, ou como forma de agradecimento a Deus. Os votos ainda existem e são muito utilizados na cultura judaica. A abstinência também, mas o juramento ou promessa quase sempre leva ao pecado. Deuteronômio 23, 23, Mateus 5, 34 e Tiago 5, 10. O juramento ou a promessa representa a ilusão que o homem detém o domínio sobre seu futuro, Midrash. Vamos abrir a Bíblia agora em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, 22. Nós vamos ler até o 24. Quando você oferecer um voto a Javé, seu Deus, não tarde em cumprir, porque Javé, seu Deus, o reclamará de você, e em você haverá um pecado.
se você não fizer nenhum voto, não estará pecando, mas será de cumprir o voto que fez, uma vez que com sua própria boca você prometeu espontaneamente um voto a Javé, seu Deus. Então, se há um risco de pecado, né, ao fazer um voto e não cumprir, então nós devemos ter cuidado, né? Porque há um risco aí de a gente prometer algo que vai fazer no futuro, mas como a gente não detém o futuro, a gente não sabe o dia de amanhã, então há o risco aí de pecado, né? Em Mateus 5, Jesus nos instrui. Vamos ler o que Jesus nos instrui com relação a votos em Mateus 5. Mateus 5, vamos ver a instrução de Jesus, né? Com relação aos votos. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos. Não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte com onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim e não quando é não. O que você disser além disso, feito maligno. Então, tudo que dissermos, devemos sempre dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, reconhecendo a soberania de Deus. Esse capítulo 30 de Números fala sobre quebra de votos. E esse capítulo reflete um padrão, um princípio de Deus, um princípio bíblico, o princípio da hierarquia da autoridade. Então, nós vemos que há um princípio aqui. Se uma mulher ela faz um voto, se ela for solteira, morar com os pais, ou se ela for casada, o pai ou o marido ouve o voto, consente com o voto, e aí ela deverá cumprir. Mas se o pai e o marido não concordar com o voto, aquele voto perante Deus está anulado. Então, o que acontece? No mundo de hoje, no mundo em que vivemos hoje, escravizado pela filosofia marxista, transvestida de politicamente correto, nesse mundo que vivemos hoje, esses princípios são considerados já ultrapassados, né? Então, hoje nós vivemos uma falsa democracia, uma falsa impressão de que o povo está no poder de alguma coisa. Então, não se muda, porque há pessoas, líderes, que manipulam a opinião pública. Tem o poder de persuasão, de formar opiniões contrárias aos princípios de Deus, fazendo parecer correto, quando, na verdade, são afrontas ao próprio Deus. Então, não devemos nos conformar com esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. E nós não devemos achar que daqui para frente as pessoas vão começar a dar importância aos princípios de Deus, que irão aplicar esses princípios em suas ações, porque isso não vai acontecer. O mundo só vai de mal a pior. Mas o povo de Deus vai de bem a melhor. Por quê? Porque o povo de Deus aplica os princípios da lei de Deus na sua vida. E a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, restaura a vida do homem. Se a igreja aplicar as leis de Deus e viver de maneira correta, como Yeshua explica em Mateus 5, ela então irá de bem a melhor. Todas as promessas que Deus deu aos hebreus, lá na entrada de Canaã, em Deuteronômio 27 e 28, vão acontecer. Se guardarem os meus mandamentos, se plantarem as minhas palavras no vosso coração, se andares conforme os meus estatutos, então a terra produzirá o fruto no tempo certo, haverá chuva na estação certa, onde colocar a planta dos seus pés será seu por possessão.
Você será próspero, os inimigos não terão domínio sobre vocês, emprestarão, mas jamais tomarão emprestado, serão cabeça e não cauda. Há promessas para quem obedece, essa necessidade da... Há promessas para quem obedece. Então, essa necessidade da obediência foi ofuscada. Mas Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E não existe amor sem obediência e sem fidelidade. Ninguém é salvo por obras, mas as obras são esperadas dos salvos. Eu não guardo a lei, eu não obedeço a lei para ser salvo. Eu guardo a lei e obedeço a lei porque eu sou salvo. Mas essa má utilização da graça, essa falta de entendimento a respeito da graça, da obra de Yeshua, ofuscou a importância da obediência. Mas a obediência feita de forma correta. Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós fomos feitos imagem de Deus. Que nós devemos andar em boas obras. Mais uma vez, obediência. O fruto, ele é esperado daqueles que fazem parte do povo de Deus. A igreja como divino, como filho de Deus, mas há o problema em tê-lo como rei, porque um rei possui leis. Um rei demanda de seus súditos obediência. Não existe um reino sem leis. Se o povo de Deus aplicar esse conceito, nós iremos de bem a melhor, enquanto o mundo tende a se desviar ainda mais desse caminho de Deus. Os versículos desse capítulo demonstram que o homem é responsável espiritualmente sobre a mulher. Pai, filho, marido e esposa. Ele detém a autoridade de Deus para confirmar ou anular um voto ou juramento. Submeter-se às autoridades constituídas por Deus sobre nossas vidas é bênção para nós. 1 Timóteo, capítulo 2. Há hierarquia ao mesmo tempo em que há igualdade. 1 Coríntios 11, 3, Gálatas 3, 28 e Efésios 5, 23. Pode existir igualdade e hierarquia ao mesmo tempo? Sim. O que Paulo está ensinando aqui, uma coisa que você tem que saber, que a hierarquia. Ser cabeça significa ter autoridade espiritual. Jesus tem cabeça? Sim, né? É o seu pai. Ele disse isso várias vezes. Eu não vim fazer minha vontade, mas fazer a vontade do meu pai que me enviou. Então, o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. Mulheres que demonstram ter autoridade espiritual eclesiástica sobre seus maridos ou sobre suas casas ferem um princípio divino. A mulher pode ensinar no contexto didático, mas jamais exercer autoridade espiritual sobre o homem, pois fere os princípios de Deus. 1 Timóteo 2,12. Mulher pode ensinar, compartilhar conhecimento, o que não deve existir é uma autoridade eclesiástica. Uma coisa pode ser igual e diferente ao mesmo tempo? Quanto à salvação, quanto à ação de Deus, quanto a merecer a graça de Deus, não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem senhor, todos têm acesso a Deus da mesma forma. Então, irmãos, agora nós vamos para Números 31. Nós já falamos aqui, né, sobre votos.
falamos sobre os votos, promessas e juramentos, capítulo 30. Agora nós vamos para o capítulo 31. No capítulo 31, nós vamos falar dessa guerra que foi ordenada pelo próprio Deus. Os midianitas eram um povo descendente de Abraão com sua concubina Quetura, desposada após a morte de Sara. Esse povo descendente dos seus filhos com Quetura, Midian, a leste de Moabe e Edom, intentaram contra os filhos de Israel. Por esse motivo, a guerra foi ordenada por Deus para aniquilar o povo midianita, que também, né, nós achamos em algumas traduções como madianita. O que acontece? Balaão, ele observou a beleza nas tendas e percebeu que a virtude e a castidade reinavam no acampamento de Israel. Ele viu uma sociedade pura e saudável, viu o respeito, que uns nutriam uns pelos outros e que não há força no mundo capaz de derrotar esse povo. Então, o que tinha que ser feito era fazer com que ele saísse dos seus limites, atacar a pureza das famílias, para que assim eles pudessem ser derrotados. Nesse tempo, o rei de Moabe era Balaque. Então, Balaão, ele era uma espécie de feiticeiro, ele era muito respeitado em seus dias, e a especialidade de amaldiçoar e abençoar. E como Balaque viu que o povo de Israel era um povo muito poderoso, ele então recorre a Balaão para que amaldiçoasse o povo. Só que ele foi impedido, né, por Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque Deus impediu. Mas então, o que ele fez? Ele deu um conselho ao rei. E esse conselho foi acatado e funcionou. O que ele aconselhou ao rei? Aconselhou o rei para enviar mulheres para que seduzisse os filhos de Israel. E essa sedução seria não só eles irem tomar essas mulheres, mas elas contaminariam Israel com a idolatria. E eles fizeram isso e conseguiram. Teve uma praga muito grande sobre Israel. Milhares morreram. Até que um justo chamado Pinhas, ou Finéias, executa juízo sobre um príncipe de Israel que estava ali, tendo relação com uma princesa midianita. Na paraxá anterior, Pinhas, a gente viu que cessou-se a praga, né? Deus fez uma aliança de paz com Pinhas, mas por causa desse ato, Deus manda então agora os israelitas se prepararem para atacar os midianitas e executar juízo sobre eles. Então, nós vimos aí que Finéias executou juízo sobre esse príncipe de Israel. Moisés disse ao povo para escolher homens. Disse: escolha homens entre vocês e os armem para a guerra. E eles atacarão os midianitas para realizar contra eles a vingança de Javé. Mandem para a guerra 1.000 homens, né? 1.000 de cada tribo. 12.000, né? 12 tribos. Moisés enviou para a guerra, então, 1.000 de cada tribo, sobre as ordens de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Então, o povo de Israel guerreou contra Midian, conforme Deus ordenou.
Mas quem mexe com Israel está mexendo com o próprio Deus, né? Então, essa é uma guerra do próprio Deus, uma vingança que Deus usou aí o povo de Israel. Deus ordenou a Moisés, né, essa guerra e eles mataram todos os homens. Mataram também os 5 reis de Midian e passaram a fio de espada Balaão, né? Os filhos de Israel levaram as mulheres midianitas como prisioneiras, com suas crianças, e saquearam o gado, rebanhos e bens. Levaram os prisioneiros, o saque e os despojos para Moisés. O sacerdote Eleazar e toda a comunidade de Israel estava acampada nas margens do Rio Jordão. Moisés ficou furioso com os chefes das tropas generais, capitães que voltaram da guerra, e lhes disse para matar as mulheres que tiveram relação com os homens. Por quê? Eles trouxeram as mulheres, mas Moisés disse, né, para matar as que tiveram relação com os homens e deixar vivas as que não tiveram, e matar todas as crianças do sexo masculino. O sacerdote Eleazar disse aos guerreiros que as ordens que Deus deu a Moisés, que o ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, tudo que resiste ao fogo fosse purificado com fogo. Isso com relação aos despojos de guerra que eles trouxeram, né? Falou para que esses despojos fossem purificados com fogo e lavar com água da purificação, e tudo que não resiste ao fogo fosse lavado com água. Então, o que nós podemos observar também é que desses 12 mil soldados de Israel, nenhum deles morreu na guerra. Então, nós podemos observar, nesse capítulo 31, que a sedução foi usada aí como uma arma, né? Foi usada para destruir, para tentar destruir o povo, porque Balaão ele não conseguiu amaldiçoar, não pôde amaldiçoar, porque não há encantamento contra Israel. E aí ele deu esse conselho, né? Então, nós vemos aí que ele deu esse conselho de usar a sedução. Então, isso que nós vemos aí no capítulo 31. Eles usaram a sedução, mas o povo de Israel venceu essa guerra. No capítulo 32, nós vamos ver o pedido das tribos de Rúben e Gad. O que as tribos de Rúben e Gad pediram foi para não irem guerrear. Eles falaram o seguinte: vamos ficar aqui que o pasto é muito bom, que nós temos muito gado. E aí Moisés fala com eles: vocês não podem deixar o trabalho de lado e deixar os israelitas guerrear. E vocês ficarem aqui sem guerrear. Então eles fazem um acordo com Moisés. Aí Moisés fala com eles: vocês podem ter essa terra aqui, mas vocês têm que ir lá guerrear primeiro. Aí depois vocês voltam e tomam posse da herança.
Nisso aqui nós também podemos perceber, nesse capítulo, que a tribo de Ruben e Gade, eles colocaram os gados à frente das crianças, eles colocaram posses, bens materiais, né? Eles valorizaram, eles colocaram isso à frente. E Moisés, quando ele permite, ele ainda corrige, ele tenta colocar a ordem certa das coisas. Vocês vão lá, construa a cidade para as crianças, depois construa o curral para os gados. Então, os filhos de Israel, eles não poderiam, as tribos de Ruben e Gade não poderiam deixar as tribos de Israel lutar sozinha. Por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam preferindo uma zona de conforto do que continuar o processo de conquista da terra. Não quiseram tomar posse da herança, se preocupando mais com gado, com posses, do que com as crianças. Quando eles vão argumentar com Moisés, eles falam: se você deixar a gente ficar, nós vamos construir um curral para o gado e a cidade para as crianças. Né? Igual eu disse, eles colocaram o gado na frente das crianças, tamanho interesse deles nas posses. Né? E aí Moisés ainda tenta corrigir e colocar a ordem certa das coisas. Né? Então, não queira não lutar para não acabar como Ruben, que foi a primeira tribo dispersada, a primeira tribo do norte que desapareceu. Nunca quiseram tomar as armas nas mãos e guerrear junto com Israel. Muitos querem só as bênçãos, mas não querem lutar, não querem estar com o outro na dificuldade. Quer estar só na herança. Então, muitas vezes, no geral, não é todo mundo, mas nós vivemos em um mundo cristão em que as pessoas querem o Deus de Israel, mas não querem Israel. Teu Deus é o meu Deus, mas e o teu povo é meu povo? A igreja quer o Deus de Israel, mas não quer Israel. Né? Não todos, né? Mas, estou falando assim no geral, né? As pessoas, né, estão muito bem com Cristo, mas com o povo de Israel não quer saber. Tem que estar junto na aliança, na promessa, mas também na batalha, na luta. Então, nós não devemos permanecer na zona de conflito. É obrigação de todo judeu, filho de Abraão, representar Deus à humanidade, falar de Deus à humanidade, ensinar sobre Deus, é obrigação, é herança. Ser luz para as nações é uma missão, é uma herança de Israel. Nós somos salvos para emanar essa luz de Deus no mundo, através dos nossos atos, através das nossas obras. Os homens verão as nossas boas obras e glorificarão a Deus. Então, esse é o capítulo 32. Então, é isso, o estudo. Esse foi o estudo. Falamos no capítulo 30 sobre as instruções a respeito de votos, né? Que nós devemos tomar cuidado. Os juramentos que fizermos, nós temos que cumprir. O que acontece se a gente fizer um juramento, fizer uma promessa, fizer um voto e a gente não cumprir? É pecado, né? Então, nós vimos isso no capítulo 30, que tudo que a gente prometeu, Senhor, nós devemos cumprir. Se não cumprir, é pecado. E nós já sabemos, nós essa casa aqui, nós sabemos, né, que pecado, né, que Jesus pagou um alto preço na cruz por nossos pecados, né, que a graça não foi de graça, custou um alto preço, né, nós sabemos que nós devemos, né, ficar longe do pecado, então tomar cuidado, prestar atenção e não esquecer disso, que
né, nós temos que cumprir o que prometemos ao Senhor, né? Então, esse foi o capítulo 30. No capítulo 31, nós vimos aí essa guerra ordenada por Deus, né? Devido ao que aconteceu, devido ao que nós vimos na paraxá passada, Pinhas, né? E nós vimos que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, então ele deu um conselho para o rei, para usar a sedução, né? Nisso, para poder atacar o povo, atacou o povo através da sedução. E vimos que foi preciso que Finés executasse o juízo sobre o príncipe de Israel, né? E vimos que esse conselho funcionou, mas que ainda assim o povo de Israel foi para a guerra, matou todos os homens midianitas, o povo de Israel venceu a batalha, foi vencedor, não morreu nenhum soldado do exército de Israel, dos israelitas. E nós vimos também aí que eles trouxeram os despojos de guerra, mulheres, gados, né? Vimos que eles tiveram que matar, né, as mulheres midianitas que eles trouxeram, mas que tinham tido relação, porque, né, por elas terem, né, feito essa sedução aí, que aconteceu toda essa prática. Então, elas foram mortas. E é isso, o capítulo 31. E no capítulo 32, nós vimos esses pedidos o pedido das tribos de Ruben e Gad, né, para não irem guerrear e ficar na sua zona de conforto, né? É igual eu falei, nós temos que guerrear junto com os nossos irmãos, né? Então é isso, gente. Esse foi o nosso estudo de hoje, da Paraxá Matot, tribos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.